Uma mulher desaparece misteriosamente. Um caso extremamente sensível e perturbador, que destaca os aspectos mais sombrios da psicologia humana e levanta questões profundas sobre a natureza da violência e da crueldade. Fala, maníacos! Este caso aconteceu em Jonesbury, em Vermont, nos Estados Unidos, em 25 de março de 2012. Ronald Jacobs está dirigindo por uma estrada de terra. Era noite e fazia muito frio. E ele não conseguia encontrar a sua amiga, Melissa Jenkins. Ele sabe que ela está por ali. Ele liga para ela várias vezes, mas ela não atende o celular. Ele fica cada vez mais preocupado e assustado. Ele encontra o carro da Melissa parado no acostamento da estrada. Ele desce do seu carro e chama por Melissa. Melissa, Melissa, está tudo bem? Melissa, cadê você? A Melissa não estava no carro. Ele olha em volta e não a encontra. Quando ele olha pelo vidro do banco de trás, ele se assusta. Tinha uma criança sentada no banco de trás. Era o Tim, o filho da Melissa de 2 anos. O motor do carro estava ligado. O menino estava sozinho. Nada fazia sentido. Tinha uma coisa muito errada acontecendo. O detetive Robert estava em casa dormindo e recebe uma ligação sobre o caso. Ele se levanta, pega o carro e vai até o local. Chegando na cena do crime, ele é informado que a criança está sob cuidado de parentes. A Melissa era uma pessoa conhecida. A cidade de Jonesbury era pequena e Melissa era uma mulher gentil e prestativa. Ela era mãe solteira e trabalhava como professora na escola da cidade. E também trabalhava de garçonete nos finais de semana em um restaurante. Ela era uma mãe dedicada, sempre perto do filho. A polícia corria contra o tempo. Dentro do carro tinha um celular quebrado. O detetive pediu para analisarem o celular, para retirarem todas as informações possíveis. Na estrada, perto do carro, foi encontrado um sapato. E perto da frente do carro tinha um boné preto, jogado no chão. A polícia iria investigar a quem esse boné pertencia. Existiam, perto do carro, marcas de pegadas e também rastros de pneu. Isso indicava que outras pessoas e outros veículos estiveram no local. Ao que tudo indicava, a Melissa tinha sido sequestrada. Os primeiros investigados são sempre os parentes e os amigos. O detetive foi conversar com Ronald, o amigo que encontrou o carro. Segundo ele, a Melissa tinha ligado e falado que estava saindo para ajudar uma pessoa naquela estrada. Segundo ela, essa pessoa estava com um problema no carro. O detetive pergunta se ela falou quem seria essa pessoa, e ele disse que não. O Ronald disse que como ele não conseguiu mais falar com ela depois, ele ficou preocupado e foi até a estrada atrás dela. A polícia isolou a área e procurou num raio de 800 metros do carro. Nenhum indício foi encontrado. Pela manhã, os detetives foram conversar com o filho da Melissa, o Tim, de 2 anos. Interrogar uma criança é extremamente difícil. Então, eles trouxeram uma policial especializada em interrogatório de crianças. A policial pergunta: Tim, você lembra que estava no carro com a sua mãe ontem à noite? O Tim fica quieto e não diz nada. Tim, você sabe com quantas pessoas a sua mãe foi embora? O Tim levanta o braço e mostra 2 dedos para a policial. A policial continua: o que aconteceu com a sua mãe? O Tim coloca as suas 2 mãos no seu pescoço e fala: a mamãe chorou. Os detetives ficaram surpresos. Pelo que o Tim contou,
2 suspeitos tinham imobilizado e sequestrado a Melissa. Os detetives entraram em contato com o irmão da Melissa e pediram para ele ir na delegacia. Ele foi. E a polícia perguntou para ele se a sua irmã estava sendo ameaçada por alguém, se ela estava preocupada, se ele tinha ideia de quem poderia ter feito isso. Ele respondeu que tinha se encontrado com ela 2 dias atrás e que estava tudo bem, que ele estava feliz e que tudo parecia normal. E os relacionamentos passados? Há algum problema? Ele disse que tinha um cara chamado Ronald. Ele tinha saído com a Melissa algumas vezes, mas a Melissa gostava dele apenas como um amigo. Não queria nada sério com ele. O Ronald era o amigo que encontrou o carro com um menino dentro e chamou a polícia. Os detetives acharam suspeito. Os policiais levantaram a ficha do Ronald e adivinhem só, um dos crimes que ele havia sido acusado era o de dar informações falsas para a polícia. O Ronald poderia estar envolvido. Ele poderia querer se vingar por um amor não correspondido. A cidade era muito pequena e a essa altura todos já estavam sabendo do desaparecimento da Melissa. E o clima de comoção tomou conta de todos. O Ronald voltou para a delegacia para prestar novos esclarecimentos. Ele admitiu que eles namoraram e que ela não queria nada sério com ele. A Melissa gostava dele como amigo e confiava nele, e que para ele essa situação estava tudo bem. Tanto é que a Melissa ligou para ele para dizer que estava saindo para ajudar a outra pessoa. O Ronald cooperou com a polícia. Ele entregou os seus sapatos para que eles fossem comparados com as pegadas na cena do crime, e ele também entregou o seu celular. Realmente, não tinham indícios contra ele, e ele foi descartado como suspeito. Os detetives foram conversar com o pai biológico do Tim, o Bruce. Ele poderia ter algum problema com a Melissa, mas ele foi rapidamente descartado como suspeito. Ele provou que naquela noite ele estava em outra cidade, a 130 quilômetros de distância. A casa da Melissa não era muito longe do local do seu desaparecimento. A polícia foi até a casa dela para procurar alguma evidência de violência ou arrombamento. Tudo estava no lugar e arrumado. Os detetives vasculharam por papéis e documentos para tentar encontrar alguma pista. Em meio a uma pilha de papéis, eles encontraram vários cartões de visita. Entre eles, tinha um com o nome de Alan e Patricia Prue, da cidade de Waterford. Eles tinham um serviço de limpeza de neve. Parecia irrelevante, mas ele foi levado junto com os outros papéis para análise. Sem pistas, os detetives resolveram fazer um apelo à população para pedir ajuda. Quem tivesse qualquer informação sobre a Melissa, que entrasse em contato com a polícia. A comunidade estava cobrando uma solução para o caso, e os policiais se sentiam pressionados. Os detetives mudaram o foco das investigações. Eles passaram de pessoa desaparecida para pessoa assassinada. Assim, os policiais começaram a procurar em todos os lugares em que uma pessoa poderia ter descartado um corpo. Eles procuraram na beira das estradas, nas paradas de caminhões, em parques. Eles também foram procurar em uma represa. De longe, eles avistaram uma coisa que parecia estranha na superfície da água. Os policiais foram se aproximando e, quando chegaram mais perto, eles reconheceram um pé humano. Uma equipe de mergulhadores foi chamada ao local para recuperar o corpo. Era o corpo de uma mulher. Estava nua e tinham galhos sobre ele para tentar escondê-lo. Também tinham blocos de concreto amarrados na sua cintura para que ele afundasse, só que não funcionou. Os mergulhadores
trouxeram o corpo até a margem. O corpo apresentava ferimentos e marcas de defesa. O corpo não estava na água há muito tempo, e a água gelada diminuiu a velocidade da decomposição. Os cabelos estavam no rosto. Quando os detetives moveram o cabelo, eles identificaram a vítima. Era a Melissa. Na autópsia, eles verificaram marcas circulares por todo o corpo. Essas marcas eram bem próximas. Elas foram identificadas como marcas produzidas por uma arma de choque e que a causa da morte foi estrangulamento manual, ou seja, um estrangulamento feito com as mãos. Foi uma morte bem dolorosa e bastante sofrida. Também não foi possível identificar se a Melissa tinha sofrido algum tipo de violência sexual. Agora, o objetivo da polícia era encontrar o assassino. Os policiais foram até a escola que a Melissa dava aula. Eles fizeram uma varredura nos seus pertences pessoais. Eles também entrevistaram os outros professores, os funcionários, os colegas. E todos diziam a mesma coisa, que a Melissa era uma pessoa muito bondosa, sem vícios e que não tinha nenhum inimigo. Os investigadores não encontraram nenhuma evidência, nenhuma pista. Finalmente, a perícia no telefone da Melissa ficou pronta e os detetives agora tinham acesso às informações. Antes da ligação para o Ronald, às 8h39, a Melissa recebeu a ligação de um celular descartável. Celular descartável é aquele que não tem registro. A polícia, mesmo assim, conseguiu identificar o local onde o celular foi comprado. Era uma loja em Littleton. Segundo os registros das antenas, esse celular ele estava na região do sequestro e também na região onde o corpo foi descartado. A pessoa que usou o celular estava envolvida no assassinato. Os investigadores vão até a loja e procuram os registros de compra e descobrem que o celular foi pago com cheque. Patrícia Prue era um nome que estava no cheque. Esse nome era familiar. Sim, era o nome que estava no cartão de visitas encontrado na casa da Melissa, o cartão da empresa de limpeza de neve. A Patrícia era a principal suspeita agora, porque, teoricamente, ela teria sido a última pessoa que falou com a Melissa. Ela iria ser chamada na delegacia para prestar esclarecimentos, mas nem foi preciso. Coincidentemente, a Patrícia e o seu marido Allen foram na delegacia prestar queixa de fraude. Ela queria denunciar que os seus talões de cheque e os seus documentos tinham sido roubados. O policial aproveitou que os dois estavam ali e perguntou para eles se eles sabiam sobre a moça que tinha desaparecido. A Patrícia disse que não. Disse que não sabia. E o policial pergunta: o que vocês estavam fazendo no dia 25 de março? A Patrícia disse que eles tinham ido até Littleton para resolver algumas coisas e que também tinham passado uma lanchonete e voltaram para casa e foram deitar às 7h30 da noite. A Patrícia desconversa e diz que acreditava que o ex-marido dela é que tinha roubado os seus cheques e os seus documentos. O detetive pergunta para os dois se por acaso eles conheciam a Melissa. Eles falaram que sim, que eles limparam a neve da casa dela no ano passado e que desde então eles nunca mais se falaram. O detetive não quis forçar muito o interrogatório, porque não tinham muitas evidências. Era melhor esperar por novos elementos. O casal agora estava sob forte vigilância. As imagens das câmeras da loja onde o celular foi comprado chegaram na delegacia. Agora, seria possível ver quem realmente comprou o celular.
E quem aparecia nas imagens claramente comprando o celular era a Patrícia e o Allen. Os detetives também investigaram a lanchonete que o casal falou que tinha frequentado. Eles conseguiram as imagens e nelas aparecia o Allen usando o boné que foi encontrado no chão no dia do sequestro ao lado do carro da Melissa. Foi um grande achado. Eram tipos de provas que não tinham como contestar. A Patrícia e o Alan foram chamados na delegacia e foram colocados em salas separadas. A Patrícia negou tudo. Disse que não era ela nas imagens, que era outra pessoa, e ela pediu um advogado. O Alan, ele começou a gaguejar, e ele tinha muita dificuldade para manter as mentiras que ele já tinha contado antes. Os detetives falaram: Alan, nós temos todas as provas contra você. Nós só queremos saber como e por quê. Os detetives mostraram todas as provas, e o Alan não tinha outra opção a não ser confessar. O Alan contou que ele e a Patrícia queriam uma nova mulher para fazer sexo a três. Eles já tinham feito isso antes, mas agora eles estavam procurando uma mulher que fosse atraente para os dois. A Melissa era essa mulher. A Melissa era atraente e agradava tanto o Alan quanto a Patrícia. E os dois acabaram desenvolvendo uma obsessão por ela. Eles estavam planejando isso há meses. Os detetives perguntaram se a Melissa queria fazer parte disso, se ela queria se relacionar com eles. E ele disse que achava que não, que ele não sabia, que o objetivo deles era que a Melissa fosse uma escrava sexual deles. O Alan contou que eles pararam naquele dia na estrada de terra, que a Patrícia ligou para a Melissa pedindo por uma ajuda. A Melissa veio e estacionou na frente do carro deles e desceu. Quando ela desceu, ele e a Patrícia desceram juntos. E a primeira coisa que ele fez imediatamente foi atacar a Melissa. Ele disse que quando se deu conta, a Melissa estava deitada de costas e ele estrangulando ela. E que enquanto ele estrangulava a Melissa, a Patrícia dava choques nela com a arma. A Melissa desmaiou e eles a colocaram no banco de trás do carro. Foi tudo tão rápido e caótico que eles nem viram que o menino estava no banco de trás do carro. Eles foram para a casa deles e no meio do caminho, a Patrícia continuou estrangulando a Melissa. Eles não queriam matar a Melissa. Eles queriam apenas que ela ficasse desacordada, desmaiada. Mas eles apertaram tanto o seu pescoço que ela acabou morrendo no caminho. Chegando lá, eles tiraram toda a roupa da Melissa. Eles colocaram ela numa lona e molharam todo o corpo com água sanitária para tentar tirar alguma evidência deles do corpo. Eles tiveram a ideia de jogar o corpo na represa. Então eles pegaram os blocos de concreto que estavam ali no quintal, pegaram uma corda e levaram o corpo até lá. Na represa, eles amarraram os blocos de concreto na cintura da Melissa e jogaram ele na água. No primeiro momento, o corpo afundou, mas rapidamente ele voltou à superfície. Eles ficaram assustados. Então eles serraram alguns galhos das árvores e jogaram em cima do corpo para tentar dificultar que ele fosse encontrado. Eles voltam para casa, tiram as roupas e pegam essas roupas junto com as roupas da Melissa e eles queimam num tonel. A Patrícia e o Alan
Eles foram presos e acusados de homicídio doloso, conluio para cometer homicídio e sequestro. O Alan foi condenado à prisão perpétua. A Patrícia, ela fez um acordo e ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O Tim está bem e ele tem uma ótima convivência com os seus familiares. E você, gostou do caso? Se gostou, por favor, curta, compartilhe, comente. Eu quero saber a sua opinião sobre o caso. Se inscreva no canal. Até o próximo!